Seu colega é o Alisson? Deu. Aqui. Oi, seu colega. Tudo bem? Desculpa o atraso. Eu sou o Alisson. Você é o Alisson? Isso. Certo. Colega Eric, da faculdade. Oi, tudo bem? Bem, prazer. Entra. Com licença. Pela eleição que era zerona, não foi cumprir. O melhor, cobriu e aproveitou o material do rapaz de Pelotas. Mas é um ridículo, uma vergonha que não tenha mandado alguém por sua conta e risco. Pegando esse exemplo, então é o seguinte, o diretor do Zero Hora, o chefe de redação, o editor-chefe, escolha política do editorial. Então, eu dou esse exemplo. Esse trabalho de vocês é muito importante, desde que ele mostre o interesse da mídia, do veículo em especial, em oferecer uma visão mais próxima possível de coisas distantes que chamam a atenção, mas que são encaradas com muita dificuldade de interpretação por falta de conhecimento mais direto, no caso da mídia. E imediatamente na Embaixada Americana para começar a regularizar a minha presença. Mas primeiro eu fui no hotel e tal, aí eu fui na Embaixada. E estando na Embaixada, eu levava meia hora para ser atendido, comecei a ler todos os papéis que estavam numa mesa no meio do salão, assim, da recepção. E um dos papéis dizia que se eu tivesse que comprar cigarro, não deveria descer na rua ou ir para a rua à procura de cigarro sem estar acompanhado de um colega, de um compatriota, de alguém que fosse comigo lá buscar o cigarro. Porque essa pessoa, quando fosse a vez dela de buscar cigarro, ia me pedir que eu fosse junto com ela por questão de segurança. Porque, às vezes, o Vietcong sequestrava alguém, né, e depois aparecia morto o americano que tivesse sozinho na rua. Aí eu resolvi o quê? Resolvi sair na rua, que eu sempre gostei de caminhar, para sentir o ambiente, né? E a primeira coisa que eu vi quando saí do hotel era uma praça cheia de gente, cheia de casebre, de malaquinha, eram os refugiados de guerra do interior que vinham para Saigon e não tinha lugar para eles. O que eles faziam? Ocupavam a praça e ali eles construíam uns barraquinhos, dormiam ali, cozinhavam ali. Era assim, em cima das calçadas, era os fogões, os fogos que eles faziam para cozinhar e tal. E eram as crianças, eram as mulheres, era aquele juntamento. Aí eu fui caminhando no meio daquele pessoal e tal, e fui indo. E daí eu me lembrei do aviso aquele, do conselho aquele da embaixada, não ande sozinho e tal. Digo, mas eu não sou americano, eu sou brasileiro. Eu estava com o passaporte no bolso. Eu estou livre desse perigo. E fui indo, caminhando.
Lá pelas tantas, começou a escurecer. Digo, bem, está na hora de voltar. Mas eu estava num lugar que não tinha grande movimento, não tinha táxi. Mas aí eu cheguei num ponto que tinha outro ajuntamento grande e atravessar aquela multidão. Daí me deu um frio. E agora? Já estava meio que escurecendo. Digo, daí eu me lembrei, mas tu Carlos Alberto, é um grande idiota, porque quem é que está na tua cara que tu pode ser brasileiro, mas tu não tem jeito de brasileiro, não tem carimbo de brasileiro na testa. Né? Porque muito bem podia me confundir com americano, mas com brasileiro. Aí eu digo, bem, se eu ficar parado aqui, aí é que eu vou estar chamando a atenção. Eu vou atravessar esse povo. E comecei a atravessar, né? E me olhavam, então, impressionado, porque nenhum americano faria aquilo. Né? E aí eu fui indo, e passava uma criança assim, eu botava a mão na cabeça e ia indo. Um táxi, um carro francês Renault, daqueles antigões, pequenininho. Né? Aí me toquei pro hotel, só que eu estava fedorento. Eu tinha uma caatinga. Devia ser muito calor lá, né? Mas não era o calor, era o medo, né? O medo. Aí eu fui primeira coisa, fui para debaixo do chuveiro, fiquei passando 10 vezes sabonete para tirar aquela caatinga, né? Que era aquele suor da tensão, né? Do medo. Naquela época não era tempo de combate, de grandes combates entre tropas, entre guerrilheiros e tropas. Era tudo na base da guerrilha, da emboscada. Né? Como é que os Vietcong se comportavam? Milenarmente, eles combatiam os invasores, cavando túneis e se escondiam nesses túneis. Era tanto que quando os chineses invadiam o Vietnã há 500, 600 anos atrás, e descobriam os túneis, eram emboscados pelos túneis, os chineses apelidaram os vietnamitas de topeira, isto é, um grande ratão, assim, né? Topeira. E essa pessoa também. É muito legal ter aula com ele. Você não deve lembrar de mim? Lembro. Ele foi colega do Colexa também, né? Aí eu mandei pra ele uma foto do Colexa e o Colexa lembrou dele, mandou um abraço e tal. E ele mandou. Aí ele tá num trânsito que ele tá morando em Florianópolis, né? Daí ele tá voltando pra cá. Sim. Aí ele só pediu uns dias assim pra fazer mudança, coisa assim. Sim. Eu sou Rodrigo Lopes, nascido em Porto Alegre, no bairro Bonfim. Tenho 47 anos, sou jornalista formado pela URGS, fiz 3 especializações, tenho mestrado em comunicação e doutorado em estudos estratégicos internacionais pela URGS e especialista em jornalismo ambiental pelo International Institute for Journalism de Berlim. E cobri 5 guerras, sendo que as 2 últimas, Ucrânia e Rússia, e Israel e Hamas foram em 2 ocasiões. Então são 7 experiências em zonas de conflito. Quando eu comecei aqui na redação da Zero Hora, em 1996, como office boy, eu entrei aqui e eu me deslumbrei com vários jornalistas que eu admirava o trabalho, como Humberto Treze, como Marcelo Reck, como Eliane Brum, Carlos Wagner, Nilson Mariano, os grandes jornalistas dos anos 80 e 90. Né? E eu me lembro que
eu entrei na Zero Hora como office boy, mas eu não tinha certeza se eu queria fazer rádio, televisão ou jornal. E aí eu acabei, na minha primeira cobertura internacional, que foi a eleição na Argentina de 2001, em que eu fui como enviado especial pela Zero Hora. Nós tínhamos outros 2 colegas, um pela RBS TV e outra, a Rosane de Oliveira, pela Zero Hora e Rádio Gaúcha. Só que chegou um momento que eu estava, no dia da eleição, na frente do presidente Carlos Menem, na época, que ia perder a reeleição, e eu pensei, eu só vou poder botar isso no jornal no dia seguinte. Então, aquilo eu pensei, não, vou botar ao vivo na Rádio Gaúcha. Eu liguei do meu celular e consegui entrar ao vivo na Rádio Gaúcha, e foi muito legal, assim, porque eu tive o gostinho do ao vivo, assim, né. Voltei para cá, para Porto Alegre, e estourou a guerra do Iraque, a partir da invasão protagonizada pelo governo Bush ao país do Saddam Hussein. E tinha um estúdio aqui, antigo, que a gente fazia entradas para a antiga TV Com. E eu me lembro que pediram para o Marcelo Heck, que havia coberto a Guerra do Golfo, de 91, fazer um comentário. E o Marcelo me designou. Ele tinha uma sala lá no fundo. E eu fiquei nervoso, nunca tinha entrado na televisão, né? E eu não tinha nem roupa para entrar na televisão, né? E ele me emprestou o casaco dele, não sei nem se ele lembra disso. E eu entrei, nervoso, falei. No dia seguinte me disseram que fui muito bem. E me convidaram para fazer um comentário diário na televisão. A partir da experiência da rádio, também comecei a fazer um comentário diário na rádio. Então, aos poucos eu me tornei o que depois passou a se chamar repórter multimídia, que era um homem banda, como se chama, né? Um homem capaz de produzir, um jornalista, um profissional capaz de produzir informações a diferentes plataformas. Estourou a guerra de Israel contra o Hezbollah. 2006, em que eu fui a Israel, acabei... Como é que foi o convite, assim, como é que surgiu para... Sim. Como é que tu vai? Isso o Marcelo Heck realmente é o meu grande mentor, né? O mentor da minha carreira. Ele era o diretor de redação na época. E sempre que aconteceu isso, de eu cobrir conflito naquela época, né, até mais ou menos a guerra da Primavera Árabe, na Líbia, em 2011, o Marcelo era o diretor aqui de redação. E aí eu estava trabalhando, minha mesa ficava bem aqui atrás, e trabalhando, e de repente o Marcelo mandava uma mensagem interna pelo computador para o meu editor, o Luciano Pérez, e para mim, pedindo para ir até a sala dele. E ele chegava e dizia, Rodrigo, vamos para Israel? Vamos para a guerra? E isso eu sempre aceitei. Né? E depois que eu fui pensar sempre nas consequências, porque eu não digo que cobrir guerra é um sonho, mas eu acredito que a guerra ela é talvez o fenômeno social que mais exige qualidades de um profissional de imprensa, né? Porque é na guerra que tu vê o drama humano, tu precisa retratar de uma forma mais profissional possível, te desafia muito do ponto de vista de manter a independência, ver sofrimento e ainda preservar a tua sanidade mental e física. Então ela te põe à prova em todas as tuas qualidades, né? E ao mesmo tempo é a oportunidade que eu acho que todo jornalista sonha, sim, de testemunhar a história acontecendo na tua frente. Então eu sempre disse sim quando vinha a oportunidade, né? Então hoje, passado algum tempo, já não é mais assim, né? Hoje não é assim tão direto o convite como tinha com o Marcelo, mas também com a Marta Glass, que foi nossa editora-chefe, hoje ela é diretora de jornalismo. Ela me liga, então ela me telefona, às vezes eu estou em casa, às vezes eu estou fazendo um exercício físico e assim que estoura alguma coisa, é óbvio que eu sempre fico na expectativa de ir, né? E a Marta me liga e ela sempre diz assim, querido, o que tu acha da gente ir para o conflito? E eu digo, estou pronto. Então, acerta as coisas que precisar, conta comigo. E aí a gente passa a fazer um processo azeitado que tem aqui dentro da redação, que é um administrativo que nós temos, um setor que encaminha a compra da passagem, encaminha a compra de hotel, prepara o seguro. Show de bola. Olha aqui, ó. Ele tá fazendo uma reportagem sobre exorcismo. Nós exorcistas.
Exorcismo em si não deixaram a gente assistir a série. Oi? Boa tarde. Delícia, cafezinho. Pessoal da como é que é? Uniriter. Eu tenho 40 anos de profissão, estou com 62, faço 63 daqui a um tempinho. Eu sou formado pela Faculdade de Meios de Comunicação Social da PUC, FAMECOS, em 84, em julho de 84, em agosto de 84. E trabalho no jornal Zero Hora desde 1988. Vocês façam os cálculos aí. E desde cedo, a área que eu mais cobri é da segurança pública. Crimes, desde o começo. Eventualmente fui enviado para coberturas no exterior, de guerras, de desastres naturais, de questões ligadas a crime organizado. E também eu faço parte atualmente do grupo de investigação da RBS, que daí tenta fazer investigações próprias que o poder público não está fazendo ou que demora para fazer. O que é um enviado especial? Ele trabalha na redação junto com os colegas e é escolhido para ir para o exterior fazer alguma cobertura. Correspondente a gente chama um jornalista que é empregado de uma empresa, mas mora em outro país. Vive lá. Atualmente, pouquíssimos fazem isso em empresas brasileiras, tá? A RBS não tem nenhum correspondente no exterior. Ela tem enviados. Eu fui enviado. O jornalista tem seus favoritos. Eu nunca estive entre os favoritos para fazer coberturas, tá? Na época que eu comecei no jornalismo e até grande parte da minha carreira, o sujeito que era escolhido para a maioria das viagens internacionais na Zero Hora era o Marcelo Reck. Depois, o Rodrigo Lopes já. Quando o Rodrigo chegou, ele já desde cara, ele queria fazer esse tipo de coisa e tal, e eu cobria a segurança pública, né? Mas aí eles começaram a intercalar viagens do Rodrigo e viagens minhas, assim, em algumas coisas. As primeiras que eu fiz, Alisson, foi acompanhando missões de paz das Forças Armadas Brasileiras. Como é que surgiu o primeiro convite? Não teve convite. Eu soube que o Brasil ia mandar uma missão para a África, para Angola, me credenciei junto ao... me convidei, autoconvidei junto ao Ministério da Defesa, me candidatei e depois de um tempo formalizaram o convite. E aí eu fui. Avião militar, foi muito impressionante. Assim, era um país em guerra civil, né? O Brasil foi intermediar a guerra civil deles lá e não deu certo. Continuavam os combates mesmo com a presença dos brasileiros lá. E foi muito legal. Assim, eu fiquei uma semana, eu acho, em 96. Essa foi a primeira vez? Foi a primeira de guerra. Eu já tinha ido umas 7, 8 vezes ao Paraguai fazer crime organizado. Crime organizado, no Uruguai também. Mas não tinha feito nenhuma de guerra. E essa foi impressionante, porque o país estava rachado ao meio, tinha um governo socialista e uma guerrilha socialista também contrária a esse governo. Uma guerrilha pró-maoísta, pró-chinesa, e o governo pró-soviético. Ambos na época ainda rezando a cartilha marxista-leninista. E era muito interessante. E cidades destruídas, maior quantia de mutilados que eu já vi na vida. Eu tive num asilo que era mantido pelo Brasil lá, que era só mutilados, né? Pessoas sem metade do rosto, pessoas sem perna e sem braço, era toda hora na rua, caminhando, por causa de minas, né? Explosivos também. Troço impressionante. Fotos que não dá para reproduzir na mídia, entende? Tu pode contar a história de quando tu quase pisou numa mina lá? Sim, eu desci numa cidade africana, uma cidade angolana chamada Quito, que ficava bem no meio do país, próxima a minas de diamante, e por isso era muito disputado pela guerrilha e pelo governo. E nessa Quito, que era destruidíssima, foi chamada Stalingrado da África, porque foi um cerco que durou 2 anos. O governo controlava ela de dia e de noite eles sabotavam a cidade e bombardeavam a cidade. Tá? E aí, quando eu cheguei lá, eu desci do avião e o avião era um avião militar, não tinha banheiro. Tá?
e estava frio lá no avião, na altura. A pressurização não funcionou direito, estava muito frio o avião. E eu, com a bexiga apertada, eu desci no aeroporto e disse, vou ter que tirar a água do joelho aqui. E me fui para um mato, uma cega, o campo, que nem se diz aqui, e caminhei um pouco no campo, tirei o bicho para fora e comecei a urinar. Quando eu comecei a urinar, olhei para o lado, tinha uma placa, do lado de uma turbina de avião caída, assim, uma turbina de jato, desmantelada, toda incendiada a turbina. E do lado da placa escrito assim, uma caveira, perigo Minas. E eu estava bem do lado da placa. Aí eu digo, o que eu faço agora? Aí eu fiquei pensando, vou atrás, para frente. Aí um cara me gritou para mim, um soldado brasileiro que estava vindo onde é que eu... Senhor Gaúcho, volta de ré nos mesmos passos que tu deste. Aí eu olhei, tinha umas marcas da botina que eu estava, fui dando de ré. Tô aqui, não explodi. Quando tu descia do helicóptero, tinha um funcionário que pegava um detetor de mina e antes de botar o pé no chão, ele passava aquele detetor de mina ali para verificar se não tinha nenhuma mina te esperando, né? Então, isso que parecia assim uma coisa exagerada, se comprovou que era muito necessário, que o jornalista que foi depois, um ano depois da realidade, né? Ele perdeu uma perna porque... O Hamilton? Ele resolveu, ele viu alguma coisa que tinha que ser fotografada e conhecida, né? E acabou pisando numa mina e deixou uma perna lá. Né? Aquela foi uma cobertura que eu considero talvez a melhor da minha vida, né? Porque eu fui o único jornalista brasileiro a estar dos dois lados do fronte, tanto em Israel quanto no Líbano. Eu acho, muito mais corajoso naquela época. Quantos anos você tinha? Eu tinha 24, eu acho. E eu tinha 24 anos e aquela cobertura me desafiou porque eu tinha estado em Israel, eu fui até o norte de Israel, testemunhei um conflito, uma batalha entre tanques de Israel contra posições do Hezbollah, nas montanhas no norte de Israel, fronteira com o Líbano, e depois de alguns dias em Israel, eu pensei que eu deveria mostrar o outro lado. E aí eu comprei um voo, eu mesmo, porque daí quando tu está no front, uma das máximas também do Marcelo Reck é sempre de que só o jornalista no front tem a capacidade de decidir se vai avançar ou não. E ali eu decidi, eu me lembro que eu liguei para o Marcelo e se eu deveria ir para o Líbano. Ele disse, quais são as condições que tu tem? Eu digo, olha, eu posso comprar um voo para a Jordânia e depois entrar na Síria e da Síria tentar entrar de carro até Beirute. E ele disse, então vai. Aí eu fiquei, entrei na Jordânia, fiz um visto para entrar na Jordânia, um voo curto entre Tel Aviv e Amman. Quando eu fui entrar na Síria, pedi um visto para a Síria, eles não me deram o visto porque eu tinha estado em Israel, países que não têm relações diplomáticas, né? E eu me lembro que eu me desesperei e mais uma vez eu liguei para a redação e eu vi que tinha uma possibilidade ali de fazer um novo passaporte. E eu fiz um novo passaporte. Com esse novo passaporte eu voei para Istambul, na Turquia, consegui o visto da Síria, voei para Damasco e entrei de carro em Beirute. E fui até o sul do Líbano e mostrei a guerra pelo outro lado, né? Essa matéria foi finalista do Prêmio ESSO, que nem existe mais. Acabei perdendo para um colega, o Carlos Etituri. Mas eu me orgulho muito dessa cobertura. Foram 22 dias de uma guerra que durou 33 dias. Né? E justamente por ter estado dos dois lados, por ter exigido toda essa perspicácia de esforço de voar para diferentes lugares, para driblar toda essa questão, né, das barreiras e dos muros impostos
pelos homens, e que talvez só desafio igual eu senti na Ucrânia, que só consegui entrar depois de 3 tentativas, né? E aí, nesse meio tempo, nós tivemos os conflitos da Primavera Árabe, né? Se puder explicar assim melhor pra gente o nome Primavera Árabe, né? Como surgiu e os conflitos lá que tu cobriu. A Primavera Árabe, ela é uma referência à Primavera dos Povos, né? E a própria Primavera de Praga, a revolução por liberdade nos países, especialmente na República Tcheca, né? na antiga Tchecoslováquia, contra o arbítrio da União Soviética, né? Então era uma inspiração de que a ideia da primavera sempre é algo novo, um frescor novo por liberdade. E então foi o nome dado para um movimento que começou na Tunísia, que derrubou o seu ditador, depois de décadas, foi para o Egito, que a população também derrubou o seu ditador, e aí se espalhou para Líbia e para Síria. Na Líbia, o Gaddafi era uma ditadura muito mais consolidada do que a do Egito e da Tunísia. Na Tunísia, inicialmente, a gente não mandou ninguém. Quando estoura a revolução no Egito, vai um colega, o Luiz Antônio Araújo, e ele sofreu problemas lá com relação à polícia secreta, numa manifestação na Praça Tahrir. Ele teve saqueado passaporte, dinheiro, e ele precisou voltar. E então estoura depois o conflito na Líbia. Então vários jornalistas brasileiros tiveram problemas no Egito, dessa ordem, né, de agressões. E aí quando estoura a Líbia, nós já tínhamos o histórico, sabíamos que a Primavera Árabe estava sendo uma cobertura muito difícil para todos os jornalistas brasileiros. E a gente, então, mais uma vez o Marcelo me chama na redação e me convida para ir. Eu sabia que ia ser mais difícil, porque nós estávamos falando de tropas rebeldes que estavam tentando ocupar a capital, Trípoli. Então eu não tinha muita ideia de como eu faria para chegar lá. Não dava para voar para Trípoli, eu tinha 2 opções: ou ia pelo Egito, que estava em revolução também, e tinha toda essa violência que os colegas sofreram, e eu tentei pela Tunísia. Fui pelo deserto, aluguei um carro, e fui pelo deserto até a fronteira com a Líbia. Eu fiz contato com o Andrei Neto, colega, que a gente tenta também se ajudar, né? A gente sabe quem vai, e quando vai, começa a acompanhar nos jornais e vê que alguns colegas estão lá, então entra em contato, hoje mais fácil, por meio de redes sociais, e pede dicas, até muitas vezes a contratação de um fixer, né? Que é o tradutor, que é o motorista, muitas vezes, eventualmente precisa contratar algum segurança. E eu fiz contato com o Andrei, e eu sabia que ele já estava acompanhando rebeldes dentro da Líbia. E ele disse: não, tenta vir para cá, por tal fronteira. E eu fui para a fronteira, e na fronteira eu tinha outros jornalistas, New York Times, Associated Press, Reuters. E a gente... Eu tinha um líder rebelde lá, e que estava fazendo questão que os jornalistas entrassem, para mostrar a revolta deles, né? E de repente chegou um comboio de carros, e a gente combinou de que nós iríamos entrar. Alguns jornalistas ficariam acompanhando os rebeldes, outros ficariam na cidade de Nalut, que era dentro da Líbia, e outros voltariam no final da tarde. Eu sempre vou nessas zonas assim, eu nunca gostei de não ter um plano B para sair do país. Eu sempre preciso ter um plano A, um plano B e um plano C. Ali eu optei pela terceira opção, de entrar e sair no mesmo dia. Até porque dentro da Líbia não tinha internet. E eu não acredito em jornalistas, hoje em dia, correspondentes de guerra, que possam se dar ao luxo de ficar incomunicáveis. Principalmente o tipo de cobertura que eu faço, que é em tempo real, entrando na Rádio Gaúcha 10, 12, 15 vezes por dia, abastecendo o site, abastecendo redes sociais. Então, antigamente era um outro tempo em que o jornalista, muitas vezes, o John Lee Anderson, que é outro ídolo meu, se mudou para Cuba para construir a biografia do Che Guevara. Então, emergia do fronte com um relato maravilhoso após meses, muitas vezes, né, de apuração. Hoje a gente não pode se dar esse luxo. A gente precisa estar transmitindo em tempo real a guerra, ao vivo.
E naquele dia eu me lembro que eu fiquei com muito medo de entrar na Líbia. Eu sempre tenho muito medo porque tu entrega a tua vida nas mãos de pessoas que tu não conhece. E na guerra, aquilo que é o princípio da relação com a fonte, que é a confiança, ela se estabelece muito rápido, porque tu não conhece as pessoas, e isso é muito frágil, porque tu pode ser traído pela fonte. Então, eu sempre tento equilibrar a minha decisão baseado no medo e baseado na adrenalina. Porque a adrenalina te joga pra frente. Ela te leva a sair do hotel, a ver o que está acontecendo, a testemunhar, muitas vezes a ficar no front mais do que deve. E o medo te recua, te faz ficar no hotel. Tu chega, sempre que eu chego no hotel, assim, numa zona de guerra, eu fico, será que precisa sair? Para onde eu vou? É perigoso? Não é? Me dá uma certa resistência, eu tenho um certo medo. Mas se eu ficar no hotel, eu não faço meu trabalho. O lugar de repórter é na rua, pisando no barro. Se eu tiver muita adrenalina, eu vou demais e vou morrer. Então é sempre um equilíbrio, uma balança interna entre o medo e a adrenalina. Nesse dia em que eu estava entrando na Líbia, eu pensei, é a única chance que eu tenho de... Porque eu também não sou jornalista de ficar no hotel, e não sou jornalista de chegar lá e não conseguir entrar. Isso é uma pressão que eu mesmo me autoimponho. E aí vem o mantra do Marcelo Reck, que nunca me obrigou, e a Marta Gleich, nossos diretores, isso se tornou um mantra da RBS, né? Só o repórter em campo tem condições de saber se pode avançar ou não. Tá, eu sou o Marcelo Reck, eu sou jornalista, formado em 1981 pela URGS, e fui redator da Rádio Gaúcha, fui repórter da Empresa Brasileira de Notícias, depois fui repórter especial da Zero Hora, fui chefe de reportagem do Correio do Povo, fui editor-chefe da Zero Hora, diretor de redação da Zero Hora, vice-presidente editorial, diretor executivo de jornalismo da RBS e vice-presidente editorial da RBS. Hoje eu presido a Associação Nacional de Jornais, já fui presidente do Fórum Mundial de Editores, e tenho uma carreira que combinou, digamos, a atividade de reportagem, que sempre foi o centro da minha atividade, com a de dirigente de redação e agora dirigente de entidades. Quando o Iraque invadiu o Kuwait, que foi lá no início do segundo semestre de 90, a RBS mandou o Lazer Martins para Amman, né, porque era onde conseguia chegar para o visto. Né? E o Lazer fez lá uma cobertura de algumas semanas, etc. Né? E depois a ONU estabeleceu um deadline, um prazo, para o Iraque sair do Kuwait. Isso era 15 de janeiro de 91. E as forças da coalizão internacional foram se armando em volta do Iraque, né, principalmente no território da Arábia Saudita, para colocar em prática a resolução da ONU, digamos assim. Então todo mundo sabia que a data da guerra ia começar dia 15 de janeiro. Né? Então, lá em dezembro, o jornal, né, me disse, olha, o Lazer já tinha voltado, você vai cobrir a guerra. Eu fiquei muito feliz com essa escolha e me preparei bastante. Assim, então eu li muito, estudei bastante, né, tudo que era possível naquela época, sem internet. E embarquei lá pelo dia 11 e 12 de janeiro para Londres. De Londres eu fui para Amman e eu estava em Amman quando começou a guerra. Né? E era uma coisa engraçada, porque falava-se, né, que uma hipótese que o Saddam Hussein tinha armas nucleares e que se ele fosse atacado, usaria essas armas contra Israel. E Amman fica a 35, 40 quilômetros da fronteira de Israel. E eu tinha um quarto que era um janelão que dava para Israel, né? Então, na hora que começou a guerra, eu estava na Rádio Gaúcha e eu sempre olhando para a janela para ver se ia haver um cogumelo nuclear. Hoje parece absurdo, mas naquela época era uma situação possível de ser pensada, porque essa era uma hipótese que existia. Depois se comprovou que ele não tinha armas nucleares nem nada. Ele atacou Israel várias vezes com os mísseis convencionais, chamados Scud. Eu estou entrando agora no território do Kuwait e a primeira impressão é de que não ficou nada
intacto. T-65, eles foram totalmente destruídos. A estrada está muito congestionada, são caminhões, são ambulâncias, hospitais de campanha sendo transportados. A estrada, ela tem muitas crateras de bombas. Houve aparentemente um reparo de emergência por batalhões de engenharia que taparam os maiores rombos na estrada com areia para possibilitar a passagem deste comboio de caminhões que nós estamos acompanhando agora. Mas é preciso dirigir com muito cuidado, porque a direção é quase que o tempo inteiro em zigue-zague. Há pouco nós cruzamos por um prédio em que pouca coisa restava além da parte posterior. A fachada tinha sido inteiramente destruída, mas no mastro improvisado estava tremulando a bandeira do Kuwait. Nós estamos agora a mais ou menos 110, 115 quilômetros da capital do Kuwait, Kuwait City, e o tráfego por essa estrada, ele está se tornando congestionado nos dois sentidos. O que mais me abalou foi a cobertura da Iugoslávia, tá? Porque ali ficou evidenciado para mim, e como pessoas comuns, cidadãos comuns, né, pessoas de família, têm um verniz civilizatório e são capazes de se transformar em selvagens bárbaros, cometer crimes de guerra bárbaros de uma hora para outra, né? Por rancores, ressentimentos acumulados, que seja, né? Então isso, né, a Iugoslávia não é um país, ainda era, né, e ainda é um país de classe média, pessoas educadas, muita gente de nível superior, profissionais liberais, e que passaram a se matar de uma hora para outra, né? E eu perguntava, se é porque tem sobrenome diferente? Não. É porque tem línguas diferentes? Não. O sotaque diferente? Não. Qual é a diferença? Religião. Então, os croatas católicos, os bósnios muçulmanos, os sérvios ortodoxos. Então, essa era a diferença, e ali tinha ressentimentos que vinham da Segunda Guerra Mundial, porque os croatas colaboraram com os nazistas, e os sérvios eram membros da resistência, basicamente. Então isso vinha da Segunda Guerra Mundial, 50 anos antes, né? E que eclodiu do nada, como na Ucrânia, com a Rússia, que eram países muito próximos. São países muito próximos, povos que, né, uma relação, e de repente eclode num ódio milenar, né, e que produz cicatrizes de uma hora para outra, né, eternas. Então, essa questão do ódio ser desatado de repente por gente aparentemente normal, digamos assim, é muito preocupante, é muito chocante. O hospital que até hoje me deixa alterado. No centro de Saigon, quando o rio desembocava no porto, né, tinha um navio branco da Cruz Vermelha. E eu resolvi visitar aquele navio. E descobri que aquele era um navio
exclusivo para crianças que tinham sido feridas, mutiladas por bombas, por minas, né? Então traziam para aquele navio hospital. A lembrança não é boa do hospital. E daí ele me explicou que era de crianças e tal, que muitas crianças mutiladas e tal. Para entrar na Líbia, eu tive que passar primeiro pelo Egito, e daí na segunda vez, eu tive 2 vezes no mesmo ano na Guerra Civil da Líbia. E na segunda vez eu tive que entrar pela Tunísia. E sempre com aquela tensão nesses 2 países que o governo caiu e 2 juntas militares assumiram, tanto na Tunísia quanto na Líbia. Tanto na Tunísia quanto no Egito, foi juntas militares substituindo os governantes, né? E aí você não tem ideia, é uma atmosfera bem ruim, porque são hostis a jornalistas, em geral, não querem muito presença de jornalista. Você tem que negociar a cada passo que dá, né? O aeroporto te pede 10 vezes, o que tu veio fazer aqui, aquelas coisas, interrogatório. Aí eu entrei na Líbia, e aí eu consegui entrar e fiquei lá vários dias mandando material, né? Tu teve nas cidades de No começo eu tive Benghazi, Tobruk, Chegou a Trípoli? Mars, Matruk. Não, na primeira vez não. A primeira vez foi nessas aí, que era onde os rebeldes iam. Tive em Haslanuf, Ajibadia, várias cidades eu tive. Acompanhando os rebeldes tomando as cidades. Pois é, no lado dos rebeldes. No lado dos rebeldes, Do exército. Não, o exército deles, eu estava contra-atacando o Gaddafi e eu acabei me ferindo num contra-ataque deles, que eles retomaram a refinaria, que os rebeldes estavam tentando tomar. Pode contar melhor essa parte que tu eu estava em Haslanuf. Haslanuf é a maior refinaria da África. É um troço 2 vezes, 3 vezes o tamanho dessa refinaria de Canoas aqui, maior. E os rebeldes estavam tentando tomar, eram mais ou menos 2.000 rebeldes e 200 jornalistas acompanhando eles. A gente seguia as tropas rebeldes, entende? Aí caminhonete e tal. E aí já na estrada que eu estava indo para lá, uma estrada litorânea, eu vi assim uns cogumelos brotando assim com poeira na estrada, perto do nosso carro, e daí os caras que estavam comigo no mesmo caminhonete, bomba. Aí eu fiz foto, até tem no meu livro, né? Os caras atirando de navio contra a coluna que estava indo, que tinha jornalistas, né? Mas eles não sabem se é jornalista ou se é guerrilheiro, é tudo parecido. Mesmo estando escrito imprensa, o navio lá do navio tu não enxerga. Ele enxerga uma coluna de carro indo em direção ao lugar que é a tropa do governo. Então ele pensa, todo mundo é guerrilheiro. Então eles atiraram projetos de artilharia. Me assustei bastante vendo, nunca tinha visto. Caindo perto, assim. Cheguei num lugar lá, silêncio. Não, no horizonte eu vi, antes de chegar, essa aí é fantástica. No horizonte eu vi, parecia uma tempestade. Tudo escuro e uns raios, assim. E eu digo, uma tempestade no deserto, né? Era um deserto. Estou chegando perto de Sipa. A tempestade não era tempestade, era bombardeio. A coisa escura que eu vi era nuvem de queima de coisa. E os raios que eram, não eram raios, era projétil de grad, que eles chamam, que é um foguete. Foguete que os russos, que eles lançam e jogam. É fumeta, cara. Mas só que eu vi de longe, na hora, cheguei lá, tinha parado. Eu digo, perdi a guerra. Não vou ouvir mais nada aqui agora. Um monte de cara sentado no chão, perto da refinaria. Um monte de caminhonete com armamento, canhões e tal. Caminhões com canhões. E o pessoal tudo batendo a testa no chão e rezando. Eu digo, que horas são 1 da tarde, a reza. Eles rezam 4 vezes por dia, se não me engano. Tá? Eles param o que estão fazendo, freiam o carro, desligam o motor e vão rezar. Nos países onde tem crente muçulmano. E eles fizeram isso. E os caras do governo fizeram a mesma coisa do outro lado. Quem estava jogando a bomba. Não, daí eles fazem isso. Essa é longa, mas vale a pena. E eles rezando, eu digo, meu Deus, acabou a guerra, né? Pensei, brincadeira, né? Eu sabia que não tinha acabado a guerra, eu digo, mas não vai acontecer mais nada. Eu tô azarado, né? Não vou ver uma ação aqui hoje. Terminaram de rezar, levantaram, foram pro canhão e deram uma rajada de canhão do meu lado. É um canhão que é automático, né? Tipo canhão antiaéreo. Deram uma rajada, posei pra foto do lado do canhão até quando eu vi ele atirar. Posei pra foto, imediatamente começou a vir umas bolas de fogo lá do outro lado. Assim. Lá do outro lado da refinaria. Eram 2 lados da refinaria, uns quilômetros de distância. Bola de fogo vinha e pá! Caía perto, se levantava a areia. Daqui a pouco caiu um projétil desses, pegou numa delegacia de polícia que tinha ali nesse lugar, quebrou no meio a delegacia, velho.
aquilo quebrou no meio assim, e eu digo, bah, rapaz, que lugar para estar agora aqui, né? Aí o meu motorista começou a ficar nervoso, um árabe, né, que eu tinha contratado o serviço dele. Fixer. No caso, nem era um fixer, era só um motorista. Esse não era fixer. Na segunda vez que eu tive, eu peguei um fixer, um jornalista aqui também. Mas esse aqui era só um motorista, de táxi. E aí, ele disse, por favor, mestre Saib, vamos embora. O Sarraf, que é jornalista. Eu digo, tá, vamos embora. Vou ter que... Fui atrás dos parceiros que tinham alugado comigo a caminhonete, os caras disseram, vamos ficar, os franceses. E como é que tu foi? Daí eu entrei no carro e fui indo. Fomos indo, e ele arrancou desesperadamente a uns 100 por hora, para fugir das bombas. Contei 9 projéteis ao lado do carro, caindo. Uns pegavam em veículo, assim, sabe? E aí no 9º ali, caiu na frente do nosso carro, e uma caminhonete que estava na frente, uma van, capotou e caiu dentro do buraco da bomba. E ele freou, mas não deu tempo, e nós batemos na van da frente. E aí batemos eu bati a cabeça no vidro, fiquei todo cheio de caco de vidro, e aí saí pela janela, abri a janela ali, quebrei com o cotovelo e saí pelo lado. E aí saí para fora e o pessoal da van saindo, tinha uns jornalistas com cabeça quebrada, cortada, era uma van de jornalistas. Aí um jipe de guerrilheiro parou e me socorreu. Eu sangrando, me botaram no jipe, me levaram para uma ambulância na retaguarda. As ambulâncias seguem as colunas militares, né? Em qualquer país do mundo isso aí. Assim. A última coisa que tem é um pessoal do socorro de saúde, né? Para atender feridos. Aí eu fui lá, daí os caras limparam meu olho, tiraram a caco de vidro, e o troço continuou lá. E eu já estava fora da área do bombardeio. Aí a ambulância me levou para a cidade mais próxima, no caminho um jato. Ela deu uma sacudida e quase capotou a ambulância, 100 e tanto por hora. Eu digo, o que aconteceu? Aí o médico, olha aí, mostra aí que o Gaddafi está fazendo, o médico falava inglês. E aí eu olhei um jato subindo assim, ele tinha jogado uma bomba perto da ambulância, de propósito, mas não pegou. Mas só o deslocamento de ar do negócio já fez a ambulância ficar assim meio de lado. Aí tá, digo, vou escrever isso aí no caso. Tirei foto minha, tu viu? Né? Tem foto minha dentro da ambulância, com tapa-olho, e tem uma foto minha sem o tapa-olho, né? Aí tá, aí fui levado no hospital, limparam de novo meu olho, aí tinha um pessoal da Folha lá, me ajudaram a conseguir uma carona para a capital. E os caras lá no hospital dizendo, se tu é estrangeiro vai embora, porque se eles tomar o hospital hoje aqui, eles estão vindo. Se eles tomar o hospital hoje, tu tá morto. Tá bom, consegui, fui embora. Consegui, uns 2 caras me deram carona de graça. Ficava a 150 quilômetros daqui, a cidade mais, onde podia me abrigar. Né? Aí tá, fomos embora. Os caras tomaram a cidade de noite, executaram alguns feridos lá, mas não pegaram nenhum ocidental. Eles pegaram 3 repórteres, 3 jornalistas do New York Times e mantiveram com refém meses. Naquele dia que eu escapei do mundo. As tropas do governo fizeram isso. Eu até lembro bem, tem uma mulher foi refém, a fotógrafa. Lindsay Addario. A Lindsay Addario ficou refém. Eles mataram o tradutor e intérprete deles na frente dos repórteres. Quem colaborasse com a mídia eles usavam de moeda, de escudo, de negociação. Mas os árabes que colaborassem... Tu lembra desse caso, Lindsay Addario? Né? Sim. Bom, aí fui de novo lá, aí de lá eu cheguei, não conseguia dormir, escrevi toda essa história. Aí eles publicaram no fim de semana a história, depois num outro fim de semana. Eu vi isso aí de carro, assim. Das andanças por aí, participação, foi muito curiosa essa minha participação, foi a Guerra das Malvinas. Pelo fato de ser o repórter nacional da Globo e estar em Porto Alegre, né, que tinha uma conexão muito fácil com Buenos Aires, a ocupação, o que aconteceu? Esse arquipélago das Malvinas, né, no extremo meridional aí do Atlântico, é uma das possessões, eu acho que
possessão mais meridional da Inglaterra, tem impressão, eram ali esses arquipélagos, Ilhas Geórgia, Ilhas Malvinas, etc., na costa da Argentina, mas a 600 e tantos quilômetros em linha reta da extremidade do território argentino. E era um território sem grande importância, sem nenhuma importância econômica. Tem lá a exploração de um tipo de camarão, crio e tal, uma população pequena, acho que nem 1.000 habitantes, eu não me lembro mais desse detalhe, mas a Argentina já vivia, estamos falando de 82, o processo do declínio das ditaduras latino-americanas já ocorria. O Brasil, em 79, já tinha feito uma eleição direta, né, que é um outro episódio que eu cobri bem, que foi a eleição do Collor. Mas voltando a Malvinas, eu fui o primeiro, tenho a impressão que eu fui até pela essa proximidade, a ocupação foi no dia 2 de abril, de manhã cedo. Os argentinos tinham que ter um pretexto para unir o país. O governo militar argentino, o general Galtieri, né, os milicos já estavam sob uma crítica bastante severa, e aí encontraram esse pretexto, né, que era uma contenda antiguíssima da Argentina, porque a Argentina nunca reconheceu o domínio dos ingleses sobre o território do arquipélago das Malvinas, e aí eles resolveram, então, bom, vamos unir esse país, vamos lá com tudo, e foram lá e amanheceram e tomaram o arquipélago, acreditando que a Inglaterra não ia querer se deslocar até o fim do mundo para retomar, não é? Até porque não tinha importância econômica, apesar de a Inglaterra ser, né, segundo Castro Alves, o navio que Deus na Mancha ancorou, ou seja, as possessões e a marinha, é uma questão de honra para o inglês, a marinha inglesa, o poder naval inglês, né? E vieram, né? Apesar dos argentinos apostavam que não vinha. E eu fui o primeiro a chegar lá, eu fui Esse no é um mesmo fato dia. bem importante, não. O senhor foi o primeiro repórter a estar lá na região. Acho que fui, eu não tenho certeza disso, mas repórter internacional. Porque assim, o que aconteceu? Isso foi de manhã, 1h da tarde tinha um voo para Buenos Aires, eu peguei esse mesmo voo, estava sempre pronto para essas emergências. Fui e a Globo tinha um produtor lá em Buenos Aires chamado Naum Veljanovski, que é um argentino muito hábil como produtor. A Globo não tinha repórter lá, mas tinha um produtor. A Globo era muito rica. E esse produtor tinha os camarógrafos lá, os cinegrafistas próprios. Tal. Eu chego no aeroporto, já está o cinegrafista, já está o produtor me esperando e já aguardando a chegada de um hidroavião que a Globo tinha contratado em Miami, né, e que estava se dirigindo a Buenos Aires para me levar para as ilhas. Né? A Globo tinha esse poder, era impressionante. Mas só que não havia tempo ainda de chegada do hidroavião, mas eu já estava pronto para ir. E daí cheguei lá no aeroporto mesmo, já mandei a primeira matéria, uma entrada ao vivo para o Jornal Nacional, falando um pouco já com informações do próprio Naum, nem minhas. Eu cheguei lá na praça, lá à frente dele, já fiz uma passagem só para marcar presença, a Globo está aqui, etc. Né? E aí no dia seguinte, nada de imagens. O que é que tinha no arquipélago? Tinha no arquipélago as forças argentinas com um oficial jornalista deles, um jornalista militar, né, que, ao exemplo do Franco, mandava a informação que bem interessasse. E os ingleses não tinham chegado ainda. Quando os ingleses... e eu cheguei lá pelo fato da Argentina ter tomado as Malvinas, o peso argentino se valoriza, o dólar, né, sobe vigorosamente e a diária do repórter em dólar. E eu chego lá e digo, olha, Alice Maria, que era chefe, tá complicado jantar aqui uma carne aqui na Argentina, vamos ter que aumentar essa diária. E aumentava. E a cada vez, enquanto os ingleses não chegavam, a minha diária aumentava. Porque o dólar ia aumentando e tal. Até que os ingleses decidiram voltar, invadir. E aí o dólar começou a baixar. Né? Já estava vindo os navios. Já estava, era o maior porta-aviões do mundo. E aí como é que estava, o senhor que estava circulando ali na Argentina, Buenos Aires, como é que estava o clima ali da pessoal? Sim, era de uma euforia e de um descrédito na reação da Inglaterra. Quando a Inglaterra decide, foi
uma preocupação só, e aí não, e eles vêm, não, mas não vão tomar, não, tal, e vieram invadir e tomaram as ilhas, né? A Inglaterra anunciou no fim da tarde que os paraquedistas ingleses tomaram Porto Darwin, segunda cidade das Malvinas, e ainda o campo de aviação de Goose Green. O Ministério da Defesa inglês afirmou que os argentinos que estavam em Porto Darwin e Goose Green sofreram algumas baixas e muitos caíram prisioneiros. Já a Argentina informa exatamente o contrário. Garante, no comunicado 102 do governo, que as tropas argentinas obrigaram os ingleses a recuarem. O governo argentino chegou a admitir oficialmente hoje que os ingleses já estavam atacando Porto Darwin, o segundo povoado mais importante das Ilhas Malvinas e ligado à capital por uma estrada pavimentada. Mais tarde, fontes militares asseguravam que o avanço tinha sido contido e que os ingleses estavam sendo rechaçados. Se o general inglês Jeremy Moore tentar outra vez e conquistar Porto Darwin, estará começando então uma nova fase da guerra. Ele vai encontrar pela frente talvez os dispositivos mais valiosos do general Mário Menendez, que são os blindados. E na medida que conseguirem avançar pelo interior da Ilha Soledad, os ingleses estarão mais longe do litoral e, portanto, cada vez mais sem a cobertura da artilharia naval e, portanto, mais expostos ao fogo da aviação argentina. No total, acho que uns 50 dias, menos que isso, eu não me lembro. E os argentinos levaram uma tunda, né? Foram humilhados. Morreram aproximadamente 1000 combatentes, dos quais 2/3 argentinos, 1/3 ingleses. Né? Uma que outra morte civil, mas também foi acidentalmente, né? Enfim, nada importante. O que acontece é o seguinte, e aí a informação? Os ingleses levaram um jornalista oficial para a Inglaterra e os argentinos tinham um oficial jornalista lá. E aí, né, reproduzindo o grande refrão do tema, numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Né? E foi o que aconteceu lá. Não tínhamos a verdade. E eis que... Vou fazer um parêntese para uma frase do senhor mesmo durante as coberturas. A disputa não era apenas militar, mas também midiática, com forte uso de propaganda por ambos os lados. Forte uso... Não, sim... A propaganda argentina institucional era da união, do nacionalismo, do patriotismo, precisamos da aderência do povo, e o povo respondia. Porque essa é uma questão de honra dos argentinos, questão da soberania, questão de não sei o quê, e eles tomaram a mídia inteira, mas total, né? A mídia privada também, fez toda a campanha. E os mais críticos não tinham espaço sequer para se manifestar, de nenhuma maneira. Você seria um traidor da pátria se manifestasse contra a presença dos argentinos lá. E aí, sim, aí aconteceu a tragédia, e aí veio. Mas enquanto isso, e isso é bem interessante que eu vou contar, os ingleses dominando perfeitamente. E aí qual era a informação que vinha? A informação mentirosa do correspondente argentino lá, sem possibilidade nenhuma de nenhum outro jornalista pisar na ilha. Alguns argentinos, soldados argentinos, começaram a fazer filmes, imagens da situação lá, dos combates, inclusive das derrotas que estavam tendo. Essas imagens foram compradas por esse grande produtor da Globo, lá, na Ulianovsky, que vendeu para a Globo. Que vendeu não, a Globo comprou, pagou um dinheirão por isso, mas também não teve prejuízo, porque foram imagens exclusivas que foram para o mundo inteiro. E eu narrei algumas dessas imagens, tá? Deve estar na internet, alguma coisa tem. Agora, pela primeira vez, imagens da guerra nas Ilhas Malvinas. Para mostrar que o bloqueio inglês foi furado pelos argentinos, o governo de Buenos Aires está liberando agora à noite as primeiras imagens de combates nas ilhas, mas não revela como chegaram ao continente. São imagens do primeiro ataque dos aviões ingleses ao principal aeroporto das Malvinas. De Buenos Aires, via satélite, fala nosso repórter Geraldo Canali. Véspera do primeiro ataque inglês, soldados argentinos da Força Aérea assistem à missa.
e comungam. Depois levam a bandeira argentina para receber a bênção do padre capelão. Nuestra ayuda está en nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Madrugada do dia 1º de maio, sábado retrasado. Começa a guerra. Um dos depoimentos diz que os ingleses atacaram 6 vezes naquele dia até as 4 horas da tarde. Os aviões ingleses chegam muito perto. Há uma incursão de um Harrier inglês. Realmente se escuchan disparos por doquier. No início da manhã, o general Menendez, governador argentino das Malvinas, faz uma inspeção. É saudado por oficiais e soldados. Aqui, os destroços dos aviões inimigos. São de 2 aviões Sea Harriers, entre os principais aviões de combate da Força Aérea Inglesa. Mais destroços. Esse é um pedaço da caixa do painel de controle. Além deste material que vocês estão vendo, há ainda mais 6 horas de filmes que permanecem nas mãos do Estado-Maior Conjunto e devem ser divulgados nos próximos dias. Aqui um pedaço, uma roda e uma parte do trem de aterrissagem. Os soldados argentinos em suas trincheiras e ninhos de metralhadora. O governo argentino liberou apenas fotos do aeroporto das Malvinas. Assim ficou o prédio da base aérea. Não foram liberadas fotos nem outras imagens sobre o estado geral em que ficou a pista do aeroporto das Malvinas. Este é o monomotor que servia ao governador inglês do arquipélago. Também foi atingido pelos próprios ingleses. E este é um Pucará, um avião argentino turbohélice concebido para treinamento e também para combate à guerrilha, mas que está sendo usado nesta guerra porque pode operar em qualquer pista. O governo diz que este Pucará já estava fora de combate. Fantástico, Buenos Aires. E eram imagens exclusivas, né? Então houve um vazamento já naquele momento ali de uma informação, assim como houve lá na Espanha, digamos assim, sempre tem um jeitinho que acaba vazando alguma coisa e alguma coisa... E eu tive a oportunidade de me envolver com isso, embora sem o protagonismo da conquista da imagem, eu só fui o senhor gravava as passagens em Buenos Aires e as imagens que a Globo passava no jornal dizendo estando lá, na verdade foram compradas dos militares. Mas a Globo não discutia que... Não dizia que foram compradas. Imagens obtidas com exclusividade, tá? Não chegava a dizer isso. Mas aí os militares já estavam humilhados, o governo já estava por baixo, a população deprimida. Foi tudo muito rápido, né? Foi tudo muito rápido, foi tudo muito rápido. E aí caiu a ditadura, né? Mas antes de cair, porque também teve um processo lá até cair efetivamente a ditadura. Quando estoura o conflito, dessa vez eu consegui viajar no primeiro dia. Foi um atentado, né? O atentado cometido pelo Hamas no dia 7 de outubro de 2023. E naquele momento que estourou o atentado, eu participei diferente a dinâmica. Eu participei de uma reunião eu era conselheiro do Conselho Editorial da RBS, então junto com a presidência da empresa, com o publisher da empresa, Nelson Sirotsky, a diretora de jornalismo, Marta Gleich. Então a gente participou de uma reunião para ver os impactos daquilo, né? Porque foi se tomando a noção de que aquilo era uma espécie de 11 de setembro vivido pelos Estados Unidos, só que em Israel. Então, a gente, por viver no sul do Brasil, esse é o dilema dos correspondentes enviados especiais, de quem mora no sul do Brasil, né?
é que até chegar no local demora. Dependendo, o Oriente Médio é 1 dia e meio de viagem. Na Ásia, lá, Extremo Oriente, mais difícil. Então, sempre a gente perde um tempo. Então, a decisão precisa ser muito rápida. E naquele momento, então, eu fui um que disse, mas eu acho que não vale a pena ir. Porque a gente vai chegar lá 2 dias depois, já vai ter terminado. E eu fui convencido ali pelos colegas e chefes de que aquilo ali não terminava só naquele atentado. Então eu fui. Foi difícil de entrar porque foi por terra, espaço aéreo fechado, entrada pela Jordânia, pelo deserto, sem contatos, sem internet na faixa de fronteira. Aí consegui um contato do outro lado, mas não tinha garantia, tinha centenas de pessoas tentando passar dos 2 lados, gente tentando fugir e gente tentando entrar para tirar os seus familiares de Israel. Então eu consegui entrar e tomei como base Tel Aviv, mas fui fazendo incursões até a fronteira de Gaza. Naquele segundo dia ainda era muito arriscado porque ainda tinha terroristas do Hamas escondidos na região da fronteira com Gaza. Então eu estive em Sderot, estive nos kibbutzim atacados, e aí vivendo também aquela dinâmica que eram os disparos de foguetes por parte do Hamas, e Israel abatendo os foguetes com seu domo de ferro. Né? Então, tendo que correr para o abrigo, em Sderot a gente tinha 8 segundos para correr para o abrigo. E volta e meia não dava tempo, porque tu tá de carro, a cidade de fantasma, tu tá de carro e tu tá a 500 metros da faixa de Gaza. Então o foguete era disparado e tu só vê o foguete e a sirene toca e tu não tem um abrigo antiaéreo muitas vezes por perto. Então tem que te atirar no chão, esperar que o domo de ferro segure. E segurava, né? Em geral segurava. Tocaram as sirenes e o escudo antimíssil foi ativado, que a gente tem 15 segundos só para correr. Mas tá tudo bem. O foguete foi abatido. Tem que sair da cidade. Mais um. Depois a guerra muda de figura, né, de configuração. Israel, que era vítima daqueles atentados, com 1.200 mortos, 251 sequestrados. Israel passa a fazer uma retaliação duríssima a Gaza, devastando o território, uma contabilidade que a gente tem aí de 67 mil mortos palestinos, população sendo obrigada a se refugiar no sul e a gente não conseguindo entrar em Gaza. A imprensa profissional não conseguindo entrar em Gaza. E esse é um dos maiores problemas que eu vejo das guerras hoje em dia, que é, muitas vezes, tu não ter acesso ao fronte. Então, ali eu acho que foi um dos principais limites que a gente teve nesta cobertura de guerra que acabou este ano, né? Não acabou a guerra, mas, né, se tem aí um cessar-fogo, que é não ter conseguido mostrar o que acontece em Gaza, no terreno, de forma transparente. Todas as informações que se tem de Gaza são filtradas pelo Hamas, e os profissionais que estão lá, muitas vezes, também sob pressão do próprio grupo terrorista. Né? Então, tu não tem uma CNN lá dentro, tu não tem com jornalistas independentes, tu não tem uma Associated Press, uma France Press, uma Reuters, uma BBC. Então, qual foi o dia assim que teve medo? Meu Deus, vou morrer. Naquele primeiro lá que eu fiquei medo, no olho ali, eu achei que talvez eu não conseguisse sair dali. Os guerrilheiros fugiram e nos deixaram, mas aí um jipe nos levou até a ambulância. Mas eles estavam fugindo. Eles tomaram uma surra ali, perderam a refinaria, depois perderam a primeira segunda cidade, tudo no mesmo dia. 2 cidades seguidas. Ali eles capiram e morreram. Mas foi um dia assim que tu teve medo, assim, de fato, teve algum outro momento? Cara, a energia é maior que o medo. A excitação de tu assistir essas coisas é maior que o medo. Normalmente eu não sou um cara que tem muito medo. Eu tenho adrenalina forte, sabe? Então... Sempre gostei
Eu sempre gostei de, sinceramente, é até pecado dizer uma coisa, mas sempre gostei de barulho de arma, de coisa, de... Nunca deu medo, assim, tipo, pô, eu tô aqui na Croácia, numa guerra sanitária. Muito. Quem disser que não tem medo, está mentindo. Muitas vezes. Eu, na Croácia, quando eu estava lá, já tinham matado 55 jornalistas em menos de 5 meses de guerra. Inclusive eu comprei um moletom lá, que eu nunca usei lá, mas trouxe como souvenir, que é Don't Shoot Press, não atire imprensa, mas se usasse aquilo como identificação de imprensa, provavelmente eu levaria um tiro, porque a cabeça do jornalista valia $5.000, porque os cérebros estavam matando os jornalistas, né? Direcionando os ataques a jornalistas. Então eu tinha morrido 55, morreu tanto jornalista em 5 meses de guerra, como quase em toda a guerra do Vietnã. Né? Era muito perigoso. E aí eu fiz uma promessa, que se eu saísse vivo, eu ia caminhar da estação central de trem lá de Roma Termini até o Vaticano e de volta. Tá? Aí fui. Fiz isso, cheguei com o pé todo inchado de volta a pegar o avião. Agora, na Guerra do Golfo também, né? Eram situações... A tensão é permanente, mas isso vale para todo mundo que está num ambiente de... Se disser que não, é um irresponsável ou é um maluco. Tá uma situação que é explosiva por natureza. Aí, trazendo assim já agora para nós... Agora tem uma coisa que só permite, que eu sempre disse, né, e eu disse muito para o Rodrigo Lopes isso também, né, que depois eu estimulei muito o Rodrigo às coberturas da Treze e outros colegas que também têm larga experiência de cobertura de conflito. Uma coisa que eu nunca abri mão é que a tomada de decisão em campo é do repórter. Era minha, nunca de alguém lá em Porto Alegre. E como eu sempre defendi e protegi os repórteres, que a decisão de entrar ou sair de um território sempre é do repórter. E como entrar e quando entrar. Se é que vai entrar. Então, porque ninguém... você tem que ir lá. Não pode ter pressão da redação. Essa decisão ele tem que tomar à luz das circunstâncias que ele está observando. Na conversa com colegas, com pessoas locais, né, para avaliar o grau de risco que ele tem para avançar no território. Foi assim na Líbia, né, com o Rodrigo Tuntrese, Como é que tu avalia assim, o nosso cenário mundial atual, com o Trump atirando para todo lado, mirou no Irã, agora aqui as tensões com o governo do Brasil. Sim. E agora temos, né, o cessar-fogo que está se encaminhando lá em Israel, mas continuamos ainda um impasse entre Ucrânia e Rússia. Como é que tu avalia assim, esse cenário atual? Eu acho que nós estamos num mundo de constante transformação, sobretudo porque há uma guerra, uma disputa hegemônica entre duas grandes potências, que são os Estados Unidos e a China. Essas fricções elas vão continuar e até que das hegemonias prevaleça. Os Estados Unidos vem perdendo essa capacidade de ser potência hegemônica, a China vem ascendendo, não sei se vamos nos tornar um mundo sinocêntrico, acho que não. Talvez caminhemos para um mundo mais multipolar, pode ser, né? Ou bipolar, que é o caso de ter dois grandes atores, ou um multipolar que teria como ator a China, os Estados Unidos, a União Europeia, né, a própria Rússia de alguma forma. Mas o fato é que muitas vezes essa polarização política, ascensão de extremismos, guerras simultâneas e alianças é um caminho muito parecido com o que o mundo viveu nos anos 20 do século XX, né, e anos 30, de radicalismos, de falta de diálogo, e isso é muito perigoso, porque o que falta para ter uma terceira guerra mundial? Muitas vezes é apenas um estopim. E a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial, elas foram nominadas guerras mundiais pelos historiadores com o tempo. Tanto que muita gente já acredita que a gente já esteja vivendo uma Terceira Guerra Mundial a partir destes conflitos regionais. Hoje, o que a gente vê é uma radicalização ainda maior desses conflitos, com a falta de vontade de pelo menos uma das partes de aceitar. Vou ficar no caso da Ucrânia,
O Putin não quer ouvir falar de uma tropa internacional na Ucrânia. Por quê? Porque ele está vendo que está conseguindo avançar. Idem em Gaza. Então, por parte de Netanyahu, né? Então, tem que haver uma pressão e uma retomada do prestígio por parte das grandes potências. Tá? E nós não estamos vendo isso, ao contrário. Tá? Porque as grandes potências estão fazendo guerras ou ameaçando guerras de conquista. Estados Unidos, China e a Rússia. Há uma circunstância realmente muito preocupante. Tá? Que alguém se arvore, seja quem for, de desrespeitar amplamente as leis internacionais, né, os códigos de inviolabilidade dos territórios. Isso não começou, mas a gente viu isso acontecer com o Putin, com a Ucrânia, enfim, e aí foi. Né? Senão, por isso que a Europa, olha, se nós permitirmos que isso permaneça, nós vamos abrir a porta para todos os conflitos serem resolvidos na força. E não na Corte Internacional de Haia, que deveria ser o local onde há alguma discordância de disputa territorial, devia ser lá. Né? E que está desmoralizado também. Então, a situação é muito preocupante, muito tensa, e não tem ninguém para botar panos quentes. Né? A não ser hoje, eu diria, a China, que está fazendo um papel do adulto na sala. Havia um certo limite, assim, nas guerras, uma certa, digamos, um certo respeito por determinados valores, normas e setores da população. Agora, o seu Trump está pensando em invadir, onde ele acha que pode invadir, se é lá na Dinamarca, se é na Venezuela, se é no Brasil, ele manda os porta-aviões, os aviões, os caças, estacionar no meio do caminho, espera a ordem dele para bombardear o Irã, bombardear a Venezuela. Daqui uns dias eles estão invadindo as Guianas, sei lá o que, descendo para o Brasil. Né? Então, liberou a porteira, abriu a porteira. Né? Quem tem mais, chora menos, então. Então, essa nova fase está terrível, né? Porque, aos olhos do mundo, eles estão dizimando uma população lá lá em Gaza, na Palestina. E o mundo, e ninguém pode fazer nada, porque é o Trump e o seu Netanyahu que estão com essa carnificina. Eu acredito que o jornalismo é um farol em meio a esse mar de desinformação. Né? Nisso se fortalece o jornalismo profissional, aqui, como aconteceu na pandemia, como aconteceu aqui no Rio Grande do Sul com a nossa enchente. É no jornalismo profissional que as pessoas buscam informação de qualidade. Tudo pode ser comunicação, mas nem tudo é jornalismo. Que conselho, que dica o senhor dá para quem quer fazer jornalismo e quem está entrando na carreira como jornalista? O que o senhor pode dizer? Em primeiro lugar, tem que se preparar intelectualmente, porque o jornalismo de 40, 50 anos atrás era um tipo de jornalismo heróico, mas ele era muito deficitário nos textos, na elaboração dos textos e no âmbito, na dimensão dos assuntos. Hoje, os jornalistas estão muito mais preparados em relação ao texto e à dimensão dos assuntos, mas perderam
aquela autonomia que eles tinham de sugerir, propor assuntos de interesse geral, realmente de interesse público. Então, e o jornalismo da grande mídia foi se elitizando e essa situação rebaixou o status profissional do jornalismo. Os jornalistas hoje têm muito menos liberdade, muito menos autonomia do que em épocas passadas, inclusive no período autoritário. Então, eu diria que o primeiro lugar é se politizar e procurar formular uma política de comunicação que faça do jornalismo um instrumento de conscientização da população.